Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Auro Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos resolver alguns exercícios referentes ao estudo que fizemos sobre o perímetro e o lado de um quadrado e a relação que existe entre essas duas grandezas. Vem comigo! Bem pessoal, então o nosso primeiro exercício é esse aqui que aparece para vocês no quadro. Ele diz o seguinte: complete o quadro abaixo com as medidas de lados e perímetros de quadrados obtidos pela ampliação de um quadrado de lado 3 e, consequentemente, perímetro 12. Então vocês observam aqui que no nosso exercício nós temos um quadro, né? E na primeira coluna do nosso quadro nós temos aí os valores colocados, né? Nós temos 3 para a medida do lado e 12 para a medida do perímetro. Nós temos que um quadrado de lado 3 tem perímetro 12. Então nós queremos preencher essas lacunas que estão presentes aqui na nossa tabela. Vamos fazer isso tendo em vista aquele conhecimento que discutimos na aula anterior de que essas duas grandezas são proporcionais. Ou seja, se eu multiplicar uma por um valor, eu tenho que multiplicar a outra pelo mesmo valor. Então vamos aqui começar por essa coluna aqui, pessoal, a segunda coluna. Na segunda coluna, o que nós observamos? Observamos que do 3 para o 6 nós dobramos o valor. 6 é o dobro de 3. Então o que vamos ter que fazer aqui do 12 para o valor que não está aqui? Nós vamos ter que também dobrar, né? Multiplicar por 2, dobrar e multiplicar por 2. Então fazendo isso fica 12 vezes 2, que é 24. Agora vamos para a nossa terceira coluna. A nossa terceira coluna tem uma lacunazinha aqui na parte do lado. Nós sabemos que daqui do 12 para o 48 eu multipliquei por 4. 48 é igual a 4 vezes 12. Se eu fiz isso aqui, o que eu vou ter que fazer aqui em cima também? Eu vou ter que multiplicar por 4 também. Nós vimos que o lado e o perímetro são proporcionais. Se eu multiplicar um dos valores por um número, eu tenho que multiplicar o outro pelo mesmo número, né? Então aqui também multiplico por 4. 4 vezes 3 é o quê? 12. Então o lado aqui tem que ser 12. Tá certo? Aqui na nossa quarta coluna, pessoal, nós temos aqui 15 como a medida do lado. Queremos saber qual que é a medida do perímetro. Bem, do 3 para o 15 nós multiplicamos por 5. Então do 12 para a lacuna aí da nossa quarta coluna nós temos que também multiplicar por 5. Então multiplicando por 5 fica 60. Então 60 é o valor que tem que fazer parte aqui dessa lacuna. E a nossa última coluna é essa aqui. Então aqui você observa que do 12 para cá nós multiplicamos o perímetro por 10, né? O perímetro foi multiplicado por 10. Então aqui em cima a nossa linha de cima também tem que ser multiplicada por 10. Se é 3, então vai ser 3 vezes 10, que é 30. Aqui tem que ser preenchido pelo 30. E essa é a resolução então do nosso primeiro exercício. A tabela ela fica assim. Vamos agora, pessoal, para o nosso segundo exercício. Ele diz o seguinte: um quadrado foi ampliado ficando com seu lado com medida igual ao triplo da medida do anterior. Responda. Letra A. Que relação possui o perímetro do quadrado ampliado com o perímetro do quadrado menor? E questão B. Se o quadrado menor tem perímetro igual a 8 centímetros, quanto é o perímetro do quadrado ampliado? Então vamos à resolução da letra A. A letra A pedia a relação entre o perímetro do quadrado menor e do ampliado. Ora, o perímetro do quadrado ampliado, se eu tripliquei o lado, né? Nós vimos lá no enunciado que eu tripliquei a medida do lado do quadrado. Então eu vou também triplicar o perímetro. Ou seja, o perímetro do quadrado ampliado tem que ser o triplo do menor. Eu coloquei até um exemplo aqui para vocês verem, né? Eu tinha um quadradinho aqui de lado 1, ó, e eu tripliquei o lado do meu quadradinho, então ficou com lado 3. 3 é o triplo de 1, né? Então observem que na primeira coluna eu tenho lado 1, perímetro 4. Na segunda coluna eu tripliquei o valor do lado, passou a ser 3. O perímetro vai ser 4 vezes 3, que é 12, tá certo? Então a relação entre a medida do lado do quadrado, do perímetro, entre a medida do lado ampliado e do quadrado ampliado e do quadrado menor é de ser o triplo, tá certo? Bem, e assim fica resolvido o nosso exercício agora da letra A, né? Agora vamos para a letra B. A letra B pede o perímetro do quadrado ampliado, né? Se o perímetro do menor é 8.
Ora, se o perímetro do menor é 8, pessoal, quer dizer que o lado dele mede 2. Aqui, ó, nós temos um quadrado de lado 2, nós vamos ver que o perímetro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o perímetro é 8. Se o perímetro é 8 é porque o lado é 2. Vocês poderiam também encontrar o lado dividindo o perímetro por 4, né? Então aqui nós sabemos que o lado mede 2. Nós sabemos que nesse caso aqui, o lado foi triplicado, né? Se o lado foi triplicado, então o lado passou a ser 6. Agora nós sabemos que o lado e o perímetro são proporcionais, então o perímetro também vai ser multiplicado por 3. Ou seja, se é 8, vai passar a ser 24 e por isso é 24 unidades de comprimento, tá certo? Por isso que eu encontrei esse valor. Observem aqui essa imagem que reforça a nossa discussão, mostrando aqui o quadrado de lado 2 e perímetro 8 e o quadrado de lado 6 e perímetro 24. Tripliquei o valor do lado, o perímetro passou a ser 24, antes ele tinha um perímetro 8. E assim fica resolvido totalmente o nosso segundo exercício. Vamos ao terceiro. O nosso terceiro exercício diz o seguinte: um quadrado foi ampliado de modo que seus lados ficaram com medidas iguais ao dobro dos anteriores. Sabendo que o primeiro quadrado tinha 12 centímetros de perímetro, quanto é o perímetro do quadrado ampliado? Então dupliquei, nós temos as alternativas aqui do nosso terceiro exercício, vamos analisar para ver qual delas é a correta. Se o perímetro, pessoal, é 12, então o lado mede 4, por quê? Para eu achar o lado, basta dividir o perímetro por 4, nós temos que um quadrado ele tem 4 lados com a mesma medida. Então o perímetro é a soma desses lados, né? Então se eu dividir o valor do perímetro por 4, que é a quantidade de lados que o quadrado tem, isso dá igual a medida de cada lado. Então eu tenho que o lado então é 3. Ou observem a imagem que também reforça isso. Nós construímos um quadrado de perímetro 12 e automaticamente nós observamos que ele tem lado 4, 3, né? Lado medindo 3. Então nós temos aqui que o lado do nosso quadrado mede 3. O que foi feito aqui, qual a ampliação que foi feita? Foi duplicado o lado, né? Nós vimos no enunciado que o lado foi multiplicado por 2. Se o lado foi multiplicado por 2, nós sabemos da relação entre lado e perímetro, que o perímetro também será multiplicado por 2. Então se ele era 12, né? Quando o lado era 3, quando o lado passou a ser 6, o perímetro vai passar a ser 24, tá certo? E assim fica resolvido esse nosso terceiro e último exercício. Aqui também eu encerro o nosso vídeo. Aqui nós temos mais uma imagem que reforça a nossa discussão. Nós tínhamos um quadrado de lado 3, perímetro 12. Duplicamos o valor do lado, passou a ser 6 e o perímetro passou a ser 24. Né? Então aqui, com essa imagem, eu encerro esse nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos e até a próxima.